Olá pessoal, boa noite, beleza? Bom, então vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje, né? O papo hoje vai ser mais uma vez sobre como o profissional de educação física pode aumentar o nível de aderência dos alunos dele, seja como personal ou dentro de uma academia, ao entender e considerar o fator comportamental do treinamento. E aí o que a gente tem feito, né, ao longo dos vídeos postados aqui no Instagram e no nosso canal lá no YouTube, a gente trouxe informações baseadas em evidências científicas com foco nas taxas de desistência das pessoas ao exercício físico. E aí eu trouxe para vocês diversos estudos aí mostrando frequências de desistência bem alarmantes assim. Se você for parar para pensar, tem estudo mostrando números, né, próximos de 70% de desistência das pessoas em 12 meses, 50% das pessoas em outro estudo desistiram nos 6 primeiros meses. Tem dados ainda que mostram que nas 3 primeiras semanas a gente tem aí uma evasão de pessoas que acabaram de iniciar o exercício físico de 30%, né, nas 3 primeiras semanas. Então, o que eu quero discutir hoje com vocês aqui nessa aula é que você que está vendo esse vídeo, né, essa aula, você precisa entender que a aderência do seu aluno ao exercício físico, ele é algo muito importante para você, para o profissional de educação física, porque ele vai impactar diretamente no seu trabalho. E como que ele vai impactar no seu trabalho? Ele vai impactar de duas formas. Ele impacta primeiro, porque se ele não tem a regularidade ao treinamento físico, dificilmente os objetivos traçados por ele e por você, né, serão alcançados. Isso, por mais capacitado que seja o professor, por melhor que seja o profissional, para que o aluno atinja os objetivos dele, né, ele tem que treinar. Ele tem que ir até a academia e ele tem que realizar tudo que foi prescrito pelo professor. Então, esse é o primeiro fato do porquê que a aderência ao aluno é importante. O segundo fato é que a falta de aderência ao exercício físico, né? E você, como profissional, então não consegue fidelizar o aluno. Uma vez que você não fideliza o aluno, você tem um impacto direto na sua renda como profissional de educação física. E como que isso vai agir, né? Impactar? Impacta na previsibilidade da renda. Então, todo mês, né, porque a maioria dos profissionais de educação física trabalham num regime aí de pagamentos, né, mensais ou até mesmo de planos, né, que seja trimestral, semestral, ou seja, vai chegar uma hora em que você não vai ter a previsibilidade dessa renda, principalmente se isso é feito de forma mensal. Por quê? Porque o aluno sempre vai ficar naquele vai e volta, ou às vezes não volta, com o exercício físico. E isso pode gerar essa falta, né, de estabilidade financeira, que é um dos problemas aí que eu já passei por isso como profissional de educação física e é algo bem complicado de lidar, porque a cada mês você tem ganhos e valores de ganhos diferentes, né? Porque você sempre vai estar dentro dessa, dessa linha aí tênue de um mês eu tenho 6 alunos, daqui 3 meses eu tenho 3, aí daqui 3 meses eu tenho um. Então, assim, é algo que mostra, né, a importância e vem de encontro com esses estudos que mostram, né, que por algum motivo as pessoas ainda, e muitas delas, desistem do exercício físico. E aí, no atual cenário, né, dentre as variáveis, né, que fazem parte do treinamento físico, o que eu venho percebendo? Eu percebo que profissionais de educação física têm um foco somente em questões de protocolo. Então, quando eu penso em prescrição de exercício físico, né, obviamente que esse fator é um fator primordial,
mas ele acaba não sendo o único que deve ser levado em consideração quando o assunto é prescrever o exercício físico. Porque a gente tem que entender que o corpo humano ele é um sistema biológico dinâmico e ele sofre constantes interações. E por isso, especialmente com relação à prática do exercício físico, né, não podemos subestimar a questão dos fatores psicobiológicos, né, envolvidos nesse processo. E aí, dentre esses fatores, eu posso citar, né, motivação, tomada de decisão, resposta afetiva, tudo isso relacionada ao exercício físico, né, essas variáveis relacionadas ao exercício físico. E tem outras, né, variáveis também. Mas quando eu falo, né, de fatores psicobiológicos, né, como assim fatores psicobiológicos, né? E aí vocês vão me permitir, né, rapidamente contextualizar como que eu iniciei a minha jornada dentro dessa temática, essa temática de considerar o exercício físico e entender que ele não é só protocolo, mas também ele é comportamento. Então, como profissional de educação física, eu considero que entender essa questão foi um fator central, como eu enxerguei isso, né, a partir de estudos, enfim, e que isso foi um diferencial na minha prática, na minha atuação prática, né, e tudo isso começou lá em 2011, né, isso me chamou a atenção porque eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia, me graduei em Educação Física em 2009 e em 2011 eu tive a oportunidade de iniciar a minha especialização na Universidade Federal de São Paulo, uma especialização que tinha como nome, né, atividade física, exercício físico e os aspectos psicobiológicos. E aí foi durante essa especialização onde eu tive meu primeiro contato com essa ciência chamada psicobiologia. Mas o que é, né, a psicobiologia? A psicobiologia nada mais é do que uma ciência que utiliza princípios, né, da biologia, da fisiologia, para estudo dos mecanismos que afetam o comportamento humano e o comportamento animal. Você tem tanto, né, experimentos, né, utilizando humanos ou animais dentro dessa ciência. E aí, durante esse período dessa especialização, eu fui vendo diversas, né, disciplinas já estudadas e vistas aí na graduação, mas sempre com essa nova abordagem. E aí, durante esse período, fui convidado a fazer parte de um estudo, né, multidisciplinar, que tinha como objetivo entender, sob um ponto de vista psicobiológico, quais eram os fatores motivadores para a prática do exercício físico. Basicamente, eu estava dentro de um grupo onde os pesquisadores, em outras palavras, queriam entender o porquê que algumas pessoas desistem, né, e outras não desistem quando o assunto é realização do exercício físico. Todo mundo, independente de ser profissional de educação física ou não, sempre consegue lembrar e identificar e conhecer, né, pessoas que têm essa característica. A pessoa ela não tem o que a gente chama de aderência ao exercício físico, né? Ela, por algum motivo, ela entra, ela até inicia, mas ela desiste, né? E aí, a partir desse entendimento, eu desenvolvi meu mestrado, então eu terminei essa especialização, iniciando essa temática, o estudo dessa temática, e isso virou o meu mestrado, que também foi realizado na Universidade Federal de São Paulo, com foco nessa temática, né? Entender o porquê que pessoas desistem e outras não desistem do exercício físico. Tudo isso a partir de um olhar aí psicobiológico. E aí, a partir disso, né, eu comecei a identificar, né, através, obviamente, desse estudo, e principalmente por causa desse estudo, que haveriam formas de minimizar essa evasão. Então, essa evasão do aluno, ela pode ser minimizada a partir do momento que o profissional de educação física tem alguns conhecimentos, né, conhecimentos, e esse fato vai ter um impacto duplo.
como impacto duplo, tanto para o praticante quanto para o profissional de educação física envolvido, como eu já falei para vocês anteriormente. Porque para o praticante, a partir do momento que eu consigo minimizar a evasão dele do exercício físico, ele vai atingir os objetivos que ele traçou, né, para a realização do exercício. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro impacto. E o segundo impacto é o impacto para o próprio profissional de educação física, que passa a entender melhor outras variáveis, variáveis psicobiológicas, que estão envolvidas quando a gente fala em prescrição do exercício físico. E aí a aplicação prática disso, ela foi muito imediata, né? De todo esse referencial teórico obtido durante esse período, foi instantânea, pois é um problema comum, né? Seja de academias que tem essa questão, né, de se preocupar com a taxa de evasão dos alunos, quanto de profissional de educação física que precisa o quê? Precisa fidelizar esse aluno, né? E aí daí eu comecei a observar que no processo de captação desse aluno, né, de início desse aluno ao exercício físico, a gente tem algumas metodologias que elas se repetem, né, em academias regulares ou pela maioria dos profissionais de educação física. E aí o que acontece, né, isso é uma opinião, você superestima, né, como profissional de educação física, outros fatores como protocolo, ambiente físico, se preocupa, né, no caso das academias, às vezes, de fazer alterações aí no layout da academia, em aparelhos, e o investimento ele é muito forte nesse lado, o que é necessário, obviamente, né, a gente está falando de um mercado extremamente competitivo. No entanto, eu vejo que a questão do protocolo e todos esses fatores são superestimados, enquanto o comportamento do aluno ele é subestimado. Então, vocês querem um exemplo disso? Já viu que quando a gente vai realizar uma anamnese, né, do aluno, quando ele chega, que ele vai iniciar o exercício físico, espera-se que o profissional de educação física realize uma anamnese, que é onde ele vai ter ali as informações iniciais que vão nortear, né, a prescrição do exercício daquele aluno. E aí vocês já viram que nessas anamneses, de forma sistemática, você tem, né, dados demográficos, algumas perguntas relacionadas ao objetivo do aluno, né, a famosa pergunta, né, qual que é o seu objetivo? Enfim, mas, sinceramente, o quanto dessas informações são realmente levadas em consideração quando o profissional de educação física vai prescrever o treinamento? Eu vejo muito pouco, né, a utilização dessas informações. E essas e outras informações, a partir do momento que eu entendo que considerar fatores comportamentais, como, por exemplo, vocês já se perguntaram qual é o tipo de motivação do aluno que está iniciando, né, ou da aluna que está iniciando o exercício físico? É um tipo de motivação intrínseca? É extrínseca? Se for extrínseca, existem tipos de motivação extrínseca. Qual seria essa motivação? Esses fatores, né, comportamentais ligados à motivação do aluno, que são, né, baseados em evidências científicas, são informações riquíssimas que às vezes passam despercebidas, ou às vezes não, sempre passam despercebidas, que podem nortear, né, a atuação do profissional de educação física, aumentando a possibilidade, aumentando a chance de você acertar na veia, né, e causar uma sensação no aluno de que aquele profissional de educação física ou aquela academia sabe exatamente o que ele está procurando. E aí, obviamente que isso às vezes acontece, mas quando isso acontece, na forma tradicional que é realizada, vai ser meramente ao acaso. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que existem evidências científicas onde você pode antecipar, como profissional de educação física, algumas informações, e essas informações elas podem ser utilizadas, né, para que você prescreva o treinamento físico. E aí, obviamente, né, que hoje a gente está aqui nessa aula e o tempo que a gente tem aqui ele é bem limitado, né? Tanto que em outras lives aí o próprio Instagram derrubou, né, o link, enfim.
Mas o fato é que, se como profissionais de educação física, né, como profissionais da área, a gente quer aumentar as taxas de adesão e aderência ao exercício físico, e isso vai ser muito bom, isso vai ser interessante, né? Esse é o raciocínio. Se meu aluno treina e eu tenho, né, uma evasão diminuída, obviamente que ele ganha e eu ganho, certo? Nesse entendimento. No entanto, né, para que você entenda essa questão da fidelização do aluno, né, adesão e aderência ao exercício físico, eu acredito que outras abordagens, além das que já são extremamente já utilizadas e até, como eu já disse aqui, né, superestimadas, outras abordagens devem ser realizadas, né? E aí, então, desde 2011, né, quem me conhece aí sabe disso, que eu venho amadurecendo de como divulgar essa informação, que eu acredito, sinceramente, que é uma informação ainda muito pouco divulgada, da forma, né, que a gente imagina ser a forma aplicada à prática, né? E aí eu pensei, se quando eu entendi, né, que o exercício físico não é só protocolo, mas ele também é comportamento, né? Como que eu posso divulgar e compartilhar esse assunto com outros pares, né, com outros profissionais de educação física, para que a área, de uma forma geral, né, dê um passo dentro dessa perspectiva e avance, né, com relação a não ficar só focado em protocolo. A gente tem aí cursos e professores altamente capacitados, né, que exaustivamente, né, ao longo dos últimos anos aí, e óbvio, né, acompanham, né, esses avanços com relação a tipos de treinamento, a diferentes intensidades, enfim, mas por outro lado, muito pouco ou quase nenhum curso tem essa abordagem em pensar que, ok, o protocolo para um certo tipo de aluno, para o objetivo dele, é o protocolo A. No entanto, e se o aluno não se tiver aderência ao protocolo A? Então não faz sentido nenhum eu ficar preocupando só em tentar entender qual é a intensidade, qual é o tipo de exercício, qual é o volume, qual é a duração do exercício, a densidade do treino, todas as outras variáveis. No entanto, se ele não realizar, não faz sentido nenhum. Então eu tenho que tentar cercar de um outro lado, com uma outra visão. E como eu disse para vocês, a partir do momento que eu tive, né, essas informações baseadas em evidências científicas, eu vi que efetivamente a sua atuação profissional ela passa a ser diferenciada. E o aluno percebe isso. O aluno percebe que você, a partir dessa abordagem com relação ao comportamento, durante a anamnese mesmo, né? Você faz algumas perguntas e baseia seu treino, norteia seu treino e até justifica para o seu aluno por que aquela tomada de decisão foi realizada e ele percebe, ele fala, opa, ninguém nunca levou em consideração essa informação para montar o meu treino, né? Para fazer essa periodização do treino, para a escolha do exercício. Você cria, né, essa proximidade com as necessidades do aluno, porque a gente tem que entender aquilo também que a gente já falou exaustivamente aqui em outras lives. A gente tem que entender que o exercício físico ele tem diferentes formas, né, de manifestação, pode ser diferentes modalidades, diferentes tipos de treinamento. E então eu tenho que considerar que as pessoas são diferentes, elas obviamente têm objetivos muito comuns e até conhecidos com relação ao exercício físico. No entanto, pessoas diferentes procuram o exercício físico por motivos diferentes. E eu entender o motivo do meu aluno e prescrever o treino também levando essa questão, né, de forma
objetiva e tratando isso com a mesma importância do que eu já trato, né, a questão do protocolo, isso faz uma baita de uma diferença, né? E aí, após anos de amadurecer essa ideia, de já ter realizado aí algumas palestras, né, com essa temática, mas obviamente uma palestra você vai ter aí 30 minutos, 20 minutos, você não passa nem 10%, 15% da ideia que seria de qual é a forma de trabalhar, né? A forma de trabalhar com essa questão protocolo, não só protocolo, mas também comportamento. E aí então eu resolvi criar, né, um curso online, e é que eu vou apresentar para vocês hoje, para que o profissional de educação física pense fora da caixa. É uma outra abordagem, não é melhor e nem pior do que as que já existem acerca dessa temática, né, de motivação, exercício físico, fidelização. É só uma abordagem para que o profissional de educação física comece a pensar fora da caixa e considerar não somente o protocolo quando for prescrever o exercício físico, mas também os fatores psicobiológicos do aluno com a finalidade de identificar perfis comportamentais e que essas informações sejam inseridas dentro do processo de tomada de decisão do professor quando ele for prescrever o treino A, ou o treino B, ou o treino C, ou o treino Y, enfim, independente do treino. Eu tenho que levar em consideração esses fatores, como eu já disse anteriormente, né? O tipo de motivação do aluno é extrínseca, é intrínseca? O que está motivando esse aluno? Isso, por exemplo, pode nortear que num primeiro momento eu possa escolher atividades onde ele vai realizar de forma coletiva, ou eu posso estimular a competitividade desse aluno, dele com ele mesmo, a partir do momento que eu observo que ele, como fator comportamental, tem índices altos aí de competitividade, ou não, que, sei lá, o controle de estresse dele é o principal, a saúde, ele está buscando saúde, ele está buscando estética, ele está buscando, enfim, existem diferentes fatores que levam as pessoas a iniciar o exercício físico. E o interessante é que nesse estudo, né, do mestrado que eu realizei, né, que eu disse para vocês, muitas pessoas elas entraram no protocolo, né, que foi delineado para investigar essa razão, e a gente viu que os fatores a priori das pessoas acabam caindo no senso comum. O que eu quero dizer com isso, né? A pessoa acha que, porque ela é bombardeada por informações que o exercício físico é prazeroso, enfim, que, por exemplo, essa relação entre prazer e exercício físico, ela é uma verdade para algumas pessoas. Para outras, a forma de que o profissional tem que estimular esse aluno não é por esse viés do prazer, né, que o exercício físico traz, mas da sociabilidade, que foi o principal resultado, por exemplo, desse meu estudo realizado durante o mestrado. As pessoas que tinham como fator comportamental sociabilidade, ou seja, querer se sociabilizar durante, né, a prática do exercício físico, essas pessoas tinham mais chance de permanecer no exercício do que aquelas que disseram que tinham como objetivo a busca do prazer, por exemplo, pelo exercício físico. Por quê? Porque essas pessoas, às vezes o aluno ele nem sabe qual é o principal fator que pode motivar isso. E, obviamente, isso é um contínuo, né? Não necessariamente a pessoa ela ou tem um tipo de motivação e ela vai sempre ter aquele tipo de motivação. Isso é dinâmico e isso vai se alterar ao longo do tempo. E aí o profissional, a partir do momento que ele sabe mensurar isso, ele vai se adequando às diferentes fases do aluno, né? A fase de se preocupar, por exemplo, com a estética, ou a fase de se preocupar com a saúde, a fase em que pode ser desenvolvida a competitividade desse aluno. Então, você mensurando isso, né? Você acaba sendo capaz de junto com o protocolo, casar essas informações e fazer com que o exercício físico seja cada vez mais interessante para ele, né? E aí por isso que eu fiquei pensando
como que eu iria compartilhar e divulgar essa informação. E aí hoje, com todas as tendências, né, o lançamento de um curso online seria a forma de você divulgar essa informação e espalhar ela de uma forma bem efetiva, né? Então, para pensar fora da caixa mesmo, o profissional de educação física ele tem que começar a considerar não somente o protocolo, quando for prescrever o exercício físico, mas também fatores psicobiológicos, né, do aluno, com a finalidade de identificar o perfil desse aluno. Então, o curso, né, lançado, ele é intitulado A Ciência por Trás da Fidelização do Aluno. Então, com esse curso, a gente vai fornecer, né, uma aplicação prática baseada em um referencial teórico, né, para melhorar o entendimento de fatores como adesão e aderência ao exercício físico e, principalmente, a relação entre protocolo e comportamento para prescrição de um treinamento físico. E a prescrição sempre visando o quê? Visando que o aluno entre no exercício físico, tenha a impressão, né, e a experiência positiva frente ao exercício físico, de acordo com o tipo de motivação dele naquele momento, de acordo com os níveis de aptidão física dele, ou seja, as informações entre protocolo e comportamento elas vão se entrelaçando, fazendo com que a pessoa que tem no seu histórico, né, idas e vindas da prática do exercício físico, ela, como profissional que tem esse conhecimento, ela vai começar a observar que antes não gostava de exercício físico, agora eu gosto de exercício físico. E aí a gente, a partir do momento que a gente sistematiza isso e entende isso em informações baseadas por evidência, né, científica, a gente deixa de que esse tipo, né, de situação seja e aconteça meramente ao acaso. A gente começa realmente, como profissional, a controlar, né, essas variáveis e induzir o aluno a essa percepção de que o exercício físico, naquele momento, prescrita por aquele profissional que tem esse conhecimento, vai de encontro com os anseios dele, né, com as motivações dele. Então, como que a gente dividiu, né, e na verdade colocou esse curso, né? Aplicar os conhecimentos adquiridos, né? Quando realizar esse curso, né? O profissional realizar o curso e aplicar os conhecimentos adquiridos, né? Ele irá compreender todos esses fatores. E aí a gente dividiu então em módulos, né? Então o primeiro módulo seria o módulo de introdução aos aspectos psicobiológicos do exercício físico. Basicamente nesse módulo, né? Será abordado os conceitos básicos de psicobiologia, explorando aspectos da neurociência, né, para compreender mecanismos neurais e seus efeitos relacionados ao exercício físico. Então, o primeiro módulo do curso, A Ciência por Trás da Fidelização do Aluno, é entender essa relação psicobiológica do exercício físico, né, os aspectos psicobiológicos do exercício físico. Basicamente, né, conceitos básicos da psicobiologia, que assim como lá em 2011 era algo que eu, como profissional de educação física, eu nunca tinha nem ouvido falar, né, dessa ciência, né, e explorar aspectos, né, de neurociência para compreender os mecanismos neurais que estão envolvidos principalmente nessa relação, obviamente, né, tudo levando para esse entendimento da questão de entender mecanismos neurais da motivação. Então nós temos, né, a relação entre localização e função no encéfalo, dessa questão, né, de lugares ali e de neurotransmissores agindo nesse contexto da motivação. Então, no primeiro momento, né, aspectos básicos relacionados à psicobiologia, explorando aspectos da neurociência para compreender os mecanismos neurais e os efeitos relacionados ao exercício físico. Isso no módulo 1, beleza? Módulo 2, aí a gente começa a partir do geral para o específico. Entender a motivação do aluno para a prescrição do exercício físico. Mais uma vez, considerando aspectos psicobiológicos. Então, no curso que a gente está lançando hoje, a gente vai entender algumas teorias, né, sobre motivação,
entender os tipos de motivação, como eu disse para vocês anteriormente, né? Entender o que é motivação extrínseca, o que é motivação intrínseca, os tipos de motivação extrínseca, porque essas informações, né, quando você vai linkando com outras, né, que a gente vai abordar no curso, começa a fazer todo sentido, né, com relação a entender a motivação do aluno para a prática do exercício físico e como que você vai utilizar essa informação para a prescrição do exercício físico, linkando essas questões, né, de comportamento, dentre, quando eu falo de comportamento, eu estou falando de motivação, né, de aspectos psicobiológicos, estou falando de motivação, mas também o quanto que isso influencia na tomada de decisão do aluno, né, entre realizar ou não o exercício físico, a resposta afetiva que o aluno tem frente ao exercício físico, diferentes intensidades vão gerar diferentes respostas afetivas, né, e isso tudo de forma até inconsciente para o aluno influencia na tomada de decisão dele de continuar ou não o exercício físico. Porque se ele tem, por exemplo, né, por algum motivo relacionado principalmente ao protocolo e à atuação do profissional de educação física, se ele tem uma experiência negativa com o exercício físico, e tem estudos que mostram que tem um período crítico para isso, que são os primeiros 30 dias, né? Se por algum motivo ele tem uma experiência negativa com o exercício físico, como assim experiência negativa? Enfim, sinta uma dor, um desconforto, algo que ele relacione ao exercício físico, a chance de evasão desse aluno é muito grande. Então, a partir do momento que você entende isso, você utiliza essas informações que vão ser dadas aqui no curso, né, para linkar isso com a tomada de decisão do profissional de educação física de qual protocolo eu vou seguir. E aí a gente vai lidar com informações como autoeficácia, competência. Então, são exemplos simples, galera. Por exemplo, né, durante o exercício físico, eu prescrevo que ele realize um exercício padrão, por exemplo, um agachamento, né? E aí, eu pensando do ponto de vista de protocolo, eu sei que aquele exercício, para os objetivos do meu aluno, ele vai ser o exercício ideal. No entanto, por algum motivo, né, por alguma experiência que o aluno, na verdade, não tenha, né, do ponto de vista motor, ou por falta de coordenação intra e intermuscular, por algum motivo ele não realiza o exercício no padrão desejado, certo? Se o profissional insiste, porque ele só está ligado no protocolo, então se o protocolo faz essa menção que o agachamento é o exercício e o profissional não tem essa flexibilidade de ver que, por exemplo, outros fatores estão levando a ele não conseguir realizar de forma efetiva, porque você, como profissional, você vai dar o feedback para ele de como fazer e de que ele tem que realizar num padrão desejável. Se o aluno percebe que ele não consegue fazer e você insiste como profissional naquela ideia, você gera uma sensação de incompetência no aluno. Então, às vezes ele nem vai te falar, mas ele vai sair do treino com aquilo na cabeça de o exercício não é para mim, porque eu já estou há 3, 4, 5 treinos tentando realizar o exercício que me foi pedido, que me foi prescrito, e eu não faço da maneira que o professor quer. E aí, se o professor identifica que o aluno tem, né, essas questões comportamentais ou essa característica, ele faz algo básico. O que ele faz? Ele regride o padrão do movimento. Dentro de um movimento, nós temos opções de regressão e progressão, onde eu mantenho o músculo, né, alvo a ser exercitado, né? No entanto, eu mudo o padrão de movimento. Por exemplo, um mais fácil, né, de mais fácil execução, aonde o aluno começa então a desenvolver, né, aquele padrão, e em um outro momento você vai progredir para formas mais efetivas, né, dentro desse exemplo que eu dei. Então aqui está só um exemplo onde você, a partir do momento que você entende que o exercício físico tem o protocolo, mas que eu tenho outros fatores que vão influenciar a prescrição do exercício físico, isso começa a fazer toda a diferença. Então, esse vai ser o módulo 2, né, onde a gente vai abordar os conceitos de motivação e teorias motivacionais que tem como objetivo de identificar
e analisar os fatores que estimulam o comportamento das pessoas, e isso tudo relacionado ao exercício físico. Então, como eu disse para vocês, o curso vai ser dividido em 3 módulos, né? O módulo 3, então, vão ser quais os fatores determinantes de adesão e aderência ao exercício físico, porque a partir daí o profissional de educação física vai aprender, né, no curso a identificar fatores pessoais, ambientais, programáticos e variáveis que influenciam na aderência do aluno ao exercício físico. Se eu falo de aderência ao aluno do exercício físico, eu estou falando de fidelização. Então, nesse módulo, basicamente, né, a gente vai conseguir, o profissional, né, que aplicar esse conhecimento, ele vai conseguir identificar fatores pessoais, ambientais, programáticos, né, com relação ao exercício físico, e outras variáveis que influenciam a aderência ao exercício físico. Porque isso tudo baseado em evidências científicas, existem maneiras, né, do profissional entender, né, e manipular essas variáveis para que ele maximize a possibilidade daquele aluno ter, né, experiências positivas com o exercício físico, né? Então, depois desses 3 módulos, né, que vão ser divididos o curso, né, ao final do curso, o profissional de educação física que realiza, ele terá basicamente como diferencial identificar e sistematizar quais os fatores determinantes de adesão e aderência ao exercício físico. E com isso, ele vai atingir os objetivos do aluno ao considerar esses aspectos psicobiológicos na prescrição do treinamento físico, o que vai impactar, consequentemente, na fidelização do aluno ao trabalho do personal trainer ou do instrutor que trabalha com esse público, né, dentro das academias aí. Então, basicamente, né, ao final do curso, o seu diferencial vai ser esse, em atuar considerando, né, informações sobre o protocolo linkados ao comportamento do aluno. Como que eu posso manipular, né, as variáveis relacionadas ao treinamento de acordo com a característica ou o perfil comportamental do aluno. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando que tudo isso vai ser relacionado a aspectos psicobiológicos para a prescrição do exercício físico. Então, pessoal, no que diz respeito ao curso, né, o investimento que o profissional de educação física vai ter que fazer será de 12 parcelas de R$ 48,42. Galera, é menos de R$ 50 por mês, né? Você vai realizar um aperfeiçoamento profissional que, de alguma forma, pode acreditar, vai te diferenciar em um mercado altamente competitivo. Basta a gente lembrar de dados aí, né, do IRSA, que o Brasil é o 2º país no mundo com o maior número de academias. Então, as pessoas, né, esse mercado é um mercado efervescente, é um mercado muito dinâmico em que a competição, né, tanto entre academias quanto aos profissionais que atuam nessas academias, né, os profissionais de educação física vão estar sujeitos, né? Então, a gente tem a demanda, né? E aí, quando eu falei para vocês que esse curso faz com que o profissional pense fora da caixa, tanto ele quanto os próprios alunos dele vão começar a perceber que algumas condutas estão sendo realizadas de forma diferente, certo? E esse diferente vai chamar atenção do ponto de vista positivo, né? Então, o investimento, né, você vai pagar aí 12 parcelas de R$ 48,42, então assim, de R$ 48,42, desculpa. Então, por menos de R$ 50 por mês, né, isso aí a gente está falando que, pensando aí num preço médio, né, de hora-aula de um personal, você tranquilamente consegue, né, realizar esse investimento, né, e ter um aperfeiçoamento profissional que vai te diferenciar de alguma maneira nesse mercado altamente competitivo. E aí, o que a gente vai fazer dentro desse curso, né? E por isso que a gente está realizando essa aula aqui hoje, ao vivo aqui. Para aqueles que realizarem a inscrição do curso, que vai estar lá no link, né, na bio do Instagram,
Aqueles que realizarem a inscrição do curso até 48 horas após essa live, tá, que está acontecendo, a gente vai oferecer 4 bônus. Quais seriam esses bônus? A gente vai ter um grupo exclusivo do Telegram, tá, só para os alunos do curso, onde vão ser disponibilizados artigos, para a gente sempre estar discutindo os casos, né, referentes a essa relação, protocolo, comportamento, adesão, aderência ao exercício físico, aspectos psicobiológicos, enfim. Então, esse grupo, né, ele vai ser exclusivo para esses alunos do curso. A gente também bolou um fluxograma, certo? Que seria o segundo bônus, que a partir desse fluxograma, o profissional, durante o primeiro contato com o aluno, ele vai conseguir, né, a partir desse fluxograma, identificar qual o tipo de motivação que o aluno tem, né? Se ele está chegando com a motivação intrínseca, extrínseca, os tipos de motivação extrínseca que vão ser aprendidos no curso. Então, a partir desse fluxograma, com as respostinhas sim, não, a gente bolou aí um fluxograma com algumas perguntas chaves que levam à identificação desses tipos de motivação. Você consegue já traçar um perfil motivacional desse aluno e começa a utilizar essas informações para a prescrição do treinamento. Então, o primeiro bônus, acesso exclusivo ao Telegram, o segundo, né, ao grupo que a gente vai discutir, o segundo, um fluxograma, tá? O terceiro, a gente criou e bolou um questionário semi-estruturado que também vai vir complementar o que você vai ter no fluxograma. Então, a partir do fluxograma, você vai identificar se a motivação dele naquele momento é intrínseco ou extrínseco. E aí a gente bolou um questionário com 15 perguntinhas, certo? Onde você vai identificar os porquês da pessoa querer realizar o exercício físico. E aí, mais uma vez, com essa informação, você adequa o seu protocolo para otimizar e maximizar os resultados daquela pessoa, e principalmente com que ela tenha aderência ao exercício físico. E isso impacta na fidelização desse aluno, porque ele vai passar a entender que ninguém antes fez aqueles tipos de pergunta para ele e levou em consideração aquelas respostas, né, e os anseios do aluno para realizar a prescrição do exercício físico. E aí, então, esses são os 3 primeiros bônus que eu vou falar, né, dos 4. Primeiro, acesso exclusivo ao grupo do Telegram, só para alunos, onde vão ser disponibilizadas informações, artigos, enfim, o fluxograma e o questionário semi-estruturado. Então, esse conteúdo, inicialmente, né, ele já vai servir para uma aplicação imediata na prática do que será discutido no curso, certo? E aí, o quarto bônus, e isso só para as primeiras pessoas, né, que fecharem o curso aí nas 48 horas após essa live, a gente vai bolar 2 horas de mentoria ao vivo, e aí nessa mentoria, que também vai ser exclusiva para os alunos do curso, a gente vai discutir, né, os desafios e possibilidades que os alunos estão tendo a partir da aplicação desse conteúdo que foi aprendido no curso, do que foi tratado no curso, né? E aí, sempre visando fornecer conhecimento, né, e trocar ideia dentro do grupo, né, onde vão haver mais profissionais para sempre buscar aí, né, ideias para melhorar e fomentar essa capacitação que está sendo realizada com o curso. Então, recapitulando aí rapidinho os 4 bônus. Primeiro bônus, acesso ao grupo exclusivo do Telegram, certo? Segundo bônus, um fluxograma. Terceiro bônus, questionário semi-estruturado para identificar o perfil motivacional do aluno e quais os porquês dele querer realizar o exercício físico. E o quarto bônus, 2 horas de mentoria para discutir, né, os desafios e possibilidades daquilo que foi tratado no curso. Então, lembrando que esses 4 bônus, eles vão ser disponibilizados apenas para aquelas pessoas que realizarem a inscrição no curso, que vai valer, né, um investimento de 12 parcelas de R$ 48,42. Então, para aqueles alunos, né, para aqueles profissionais que fizerem a inscrição no curso, que o link vai estar lá na bio do Instagram, a gente vai ter esses 4 bônus. Quem fizer, né, a inscrição após essas 48 horas
vai ter acesso somente a 2 desses 4 bônus, somente ao fluxograma e aos questionários semi-estruturados. Então, para você ter então a mentoria e o acesso ao grupo do Telegram, né? Isso tem que ser realizado 48 horas, até 48 horas, 2 dias após o término dessa live. Então, você que está assistindo a live agora ou em outro momento, a gente está fazendo dessa forma de bonificação. Estão perguntando aqui, né? Tem alguma garantia? A gente está dando uma garantia de 15 dias, então você pode fazer a inscrição, você vai ter 2 semanas de acesso ao curso e de acesso a essas bonificações, caso você seja um dos alunos, né, que realizou a inscrição dentro das 48 horas. E aí você vai ter 15 dias para experimentar, enfim, ver do que se trata o curso. Caso você não se identifique ou o curso não venha atender às suas expectativas, a gente devolve o seu dinheiro, certo? Então, 15 dias de garantia para você fazer a inscrição, ter acesso, né, aos materiais, enfim, e aí você, se não gostar, você tem o seu dinheiro devolvido aí, tá? A gente vai usar a plataforma Hotmart, tá, para fazer essas inscrições, então uma plataforma que já é utilizada, né, por outros profissionais para realizar também cursos online. Então, 12 parcelas de R$ 48,42, né, menos de R$ 50 por mês para se capacitar e ter um diferencial aí frente ao mercado de trabalho, né, relacionado ao exercício físico, que é extremamente competitivo. E aí, para aqueles que realizarem a inscrição do curso até 48 horas após a live, então, 4 bônus. Acesso ao grupo do Telegram, fluxograma, questionário semi-estruturado para identificar a motivação do aluno, né, e quais os porquês dele querer realizar o exercício físico, e o quarto e último bônus, 2 horas de mentoria, onde a gente vai discutir os caso a caso dos alunos que realizaram o curso, pegaram os materiais e estão começando a aplicar essa metodologia na prática, certo? Então, eu gostaria de agradecer, tá, a atenção de todos vocês que têm seguido a página da Exercise, que têm se participado e se inscreveu lá no nosso canal do YouTube, Projeto Exercise, e eu tenho certeza que fomentar esse curso, né, realizar esse curso por meio do conteúdo que será abordado, né, você que realizar o curso, você terá ferramentas aí para fazer a diferença em sua atuação como profissional de educação física. Por quê? Porque você vai efetivamente passar a considerar não somente o protocolo, mas também aí o comportamento ao prescrever o treinamento físico, tá? Então, a gente já está aí com praticamente 50 minutos aí de aula. Se alguém tiver alguma dúvida, né, eu estou à disposição, manda por direct, né, a gente tem lá a página do YouTube, né, para você que às vezes não pegou o início, né, de toda essa ideia que veio desembocar aqui no oferecimento do curso hoje, né, o curso a ciência por trás da fidelização do aluno, né. Então lá dá para você ter uma prévia do que a gente vai abordar no curso, né? E mais uma vez agradecer a atenção de todo mundo, né? E não tenho dúvida que você, profissional de educação física, ou de que de alguma forma esteja envolvido com a prescrição do exercício físico, sendo dono de academia ou sendo gestor, coordenador de alguma academia, você terá, né, um diferencial sendo profissional, ou o seu estabelecimento, né, a sua academia também terá um diferencial a partir do momento que você entender que o exercício físico não é só o protocolo, né, a prescrição do exercício físico não é só o protocolo, mas também tem que levar em conta o comportamento do aluno, isso para aumentar aí as chances dele entrar na sua academia, né, se você for um gestor ou um proprietário, ou se você for um profissional de educação física, que ele veja diferencial no seu trabalho e que você consiga fidelizar esse aluno.
e aí toda aquela parte que a gente falou lá no começo, da imprevisibilidade, né, com relação aos ganhos que você vai ter, você diminui isso, porque você fidelizando o seu aluno, ele sempre vai estar com você e você vai ter uma relação aí, né, de estabilidade financeira, porque você não vai fazer parte da estatística, né, como profissional de educação física. Como a gente falou lá no começo, as frequências são enormes de pessoas que desistem, e isso é muito ruim tanto para as pessoas, né, que desistem do exercício físico, quanto para o profissional que trabalha, né, com a prescrição do treinamento físico, ok? Então, mais uma vez, obrigado aí pela atenção, e aí a gente fica à disposição aí, caso tenha alguma dúvida com relação a esse conteúdo do curso, né, o curso A Ciência por Trás da Fidelização do Aluno ao Exercício Físico, ok? Mais uma vez aí, obrigado e abraço a todos. Boa noite.